Saudações, jovens e jovenas, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. Hoje, no cardápio do dia, eu trago para você o romantismo no Brasil. E eu espero que ao final do vídeo você possa avaliar o sabor dessa refeição de hoje como algo positivo. O que quer dizer, o que vai significar que você conseguiu compreender bem este assunto. Então, para começar a falar de romantismo no Brasil, nós vamos primeiramente tocar no assunto identidade. Como assim identidade? Mais propriamente, identidade brasileira. No século em que nós vivemos, que a gente pode dizer que é o século das discussões acerca da preservação da cultura indígena, nós podemos dizer que é um século em que há muitos debates sobre a questão das cotas para negros nas universidades. É um século também em que nós encontramos um grande número de brasileiros procurando conquistar a sua cidadania europeia, que são brasileiros descendentes de italianos, portugueses, franceses, etc. Então, nesse século em que nós vivemos, falar de identidade brasileira não é bem uma novidade. Mas há algum tempo atrás, há mais ou menos uns 200 anos, ninguém falava disso. Até porque o nosso país era colonizado por Portugal. Então a gente não podia dizer que tínhamos uma identidade própria. Não, a nossa identidade era algo que vinha de outra cultura, que era embasada em outros costumes, em outros gostos, de outras pessoas de uma outra terra distante. O romantismo no Brasil, o primeiro ponto que você vai anotar aí é a questão da identidade brasileira. O Brasil tinha acabado de conquistar sua independência. E aí os artistas românticos tiveram essa missão, essa tarefa. Eles começaram a retomar a questão da identidade brasileira, das nossas preferências, da nossa paisagem, dos nossos gostos, o que faz parte da nossa cultura. Então foram os românticos, os artistas românticos que vieram trazer a questão do tema da identidade nacional. Então nós podemos dizer que no Brasil, o movimento romântico foi o responsável por trazer à tona a questão da identidade brasileira. Nas suas obras, os artistas começaram a se importar um pouco, a focar muito na questão da paisagem brasileira, da fauna brasileira. Eles abordavam os costumes das pessoas que habitavam aqui na nossa terra, no nosso país. Porque todo mundo, é algo até natural. O país tinha conquistado sua independência, então as pessoas daquela época respiravam aquele ar de patriotismo, aquele sentimento de amor pela pátria, uma nova pátria surgindo, ressurgindo, sendo reconstruída. O artista romântico vem fazer esse convite à reflexão, refletir. O que é ser brasileiro? Então você já pensou o que é ser brasileiro? Você conseguiria me dizer agora o que é para você ser brasileiro? Então essa questão, esse questionamento, esse debate foi inserido na nossa realidade inicialmente pelos artistas do romantismo. E é por isso que o romantismo, em seu primeiro momento aqui no Brasil, ele é confundido com a própria noção de nacionalismo. Porque, como eu disse, existia uma atmosfera muito intensa voltada para a recente conquista da independência. Então agora, olha, eu sou independente, nós somos independentes. Então nós temos o poder, nós temos o direito de construir a nossa própria identidade. Porque até então nós éramos colonizados por outro país, por outro povo, por outras pessoas. Essas pessoas vieram para cá e trouxeram consigo seus costumes, a sua cultura. Isso acabou que a nossa cultura, a nossa própria origem, foi se perdendo. Eu quero convidar você agora a pensar no ciclo da vida. Como assim um ciclo da vida? Qual o ciclo dos seres vivos? O que acontece com todo ser vivo? Primeiro, ele nasce, ele cresce, se desenvolve, e aí chega um tempo que ele morre. A vida dele tem o início, o nascimento, tem o meio, o desenvolvimento e tem o fim, que é a sua morte. Então nós vamos pensar no romantismo como um ser vivo. Primeiro ele chega,
Então, nesse primeiro momento, ele chega no momento, de novo, desse contexto de conquista da independência por parte do Brasil, né, que agora é uma pátria livre, que agora é um país independente. O romantismo, ele não é um movimento que nasceu no Brasil, ele já veio da Europa. Então o romantismo ele já tinha suas próprias características. Quando ele chegou aqui no Brasil, aí misturou tudo. As características que ele já trazia consigo, as características europeias, juntamente com tudo aquilo, com aquele rebuliço que estava acontecendo aqui no Brasil. Então, no decorrer do romantismo no Brasil, nós vamos encontrar nas obras os autores mesclando, eles alternam. Alternam entre o quê? Eles alternam a descrição de paisagens, os costumes, os fatos, sentimentos e outros elementos que são típicos do Brasil. Então, uma hora eles abordam isso, aí tem uma outra hora que entra ainda alguns resquícios do romantismo europeu. Outra hora a gente pode encontrar lá ambientes enevoados, castelos sombrios, criaturas assustadoras, elementos retirados diretamente de autores europeus. Vamos voltar aqui para o raciocínio do ser vivo, do ciclo da vida. Imagina que o romantismo é uma pessoa e que ele é uma criança, porque nós estamos falando da primeira geração do romantismo no Brasil. O romantismo no Brasil ele foi dividido em 3 gerações. Primeira, segunda e terceira, e nós vamos ver de uma por uma. A primeira geração foi a geração conhecida como a geração dos indianistas, ou a geração dos poetas nacionalistas. E qual o motivo para essa geração ter ficado conhecida assim? Porque nós vamos voltar de novo para a questão da identidade. E aí você percebe que nós estamos voltando para a identidade, estamos voltando para a questão da independência do Brasil. Então, isso aqui são palavras-chave dessa geração, para que você possa assimilar qual era o contexto da primeira geração. Eles ficaram conhecidos, os artistas do romantismo, na primeira geração, ficaram conhecidos como poetas nacionalistas, porque eles tinham uma tendência, que era natural, de abordar temas relacionados à cultura do Brasil. Temas que abordavam o país, o Brasil, já que eles estavam respirando, né, aquele ar de liberdade, aquela atmosfera intensa, já que eles traziam consigo um espírito de serem agora independentes. E aí, já que eles queriam tanto valorizar a questão da origem do Brasil, então voltando no passado, voltando na história do Brasil, quem é que nós vamos encontrar lá na origem, lá no início de tudo aqui no Brasil? Ou você pensa que quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil não tinha ninguém, era terra de ninguém, terra vazia? Não. Quando eles chegaram aqui, quem é que já estava aqui? Os índios. Então, quando o romântico faz essa reflexão e ele volta no passado, ele volta para o ponto zero que marca a chegada dos portugueses aqui, eles vão lembrar, na origem do Brasil, quem começou tudo foi o índio. Então, nós temos que olhar para o índio como a origem de tudo, é a nossa origem. Nós fomos originados do índio. Então, isso é o indianismo. Os poetas do romantismo aqui no Brasil, na primeira geração, ficaram conhecidos também como indianistas porque eles abordavam a imagem do índio como sendo o herói brasileiro, como sendo o elemento formador da nossa origem. Então, mais uma vez voltando ao ciclo da vida. O nosso romantismo chegou no Brasil, nasceu. Ele é uma criança influenciada. Ora ele fala da natureza brasileira, ora ele aborda a cultura europeia. Ele é uma criança ainda, e é uma criança que respira a independência do Brasil. Ele respira a questão da reconstrução da identidade brasileira. Ele respira um nacionalismo ufanista, que é aquele nacionalismo exagerado, porque aquela atmosfera vinda da independência do Brasil é algo intenso. Mas agora ele está deixando de ser criança. Os poetas nacionalistas ou indianistas estão saindo e agora entra os poetas ultra-românticos. E aqui nós estamos na segunda geração
do romantismo no Brasil. A segunda geração do romantismo no Brasil, nós temos aqui nela um adolescente. Não é mais uma criança. Aquela criança evoluiu, ela já absorveu muitas coisas que estavam ao seu redor. E como todo adolescente, você sabe, né? Aquela pessoa que vive intensamente. Se não vive, ela tem o desejo de viver intensamente. O adolescente, ele tem aquele desejo de conhecer novas coisas, de viver novas experiências, né? Ele já está mais maduro, então ele está construindo suas próprias ideias. E quando ele não consegue uma coisa que ele quer, às vezes pode ser que ele extrapole, que ele exploda, que ele se revolte. Por que que a segunda geração foi a geração conhecida como a geração dos ultra-românticos? Nós já sabemos que o romântico, ele se volta muito para a questão dos sentimentos obscuros, aquelas emoções negativas. O romântico, ele já é assim. Então você imagina agora o ultra romântico, agora que ele é romântico mesmo, agora que ele vai se concentrar na sua dor, nas suas dores, nos seus sofrimentos, nos seus medos. Então o poeta ultra romântico, os artistas da segunda geração, eles tinham uma tendência a mergulhar no seu caótico mundo interior. Então ele mergulha em temas relacionados à morte, eles abordam amores impossíveis, a saudade, o sofrimento, a conquista do impossível. Aquele problema que ele enfrenta, ele aumenta o nível daquele problema. É um problema gigantesco, mesmo quando é algo pequeno, porque ele exagera, ele mergulha na emoção. Então, o romantismo no Brasil, na segunda geração, ele vem trazer pra gente o que ficou conhecido como o mal do século, que era vamos dizer assim, esse estilo de vida, de exagerar nas emoções negativas e viver de um modo cabisbaixo, isolado. Ele procurava se isolar das pessoas, ele buscava a solidão. E aí, infelizmente, quando ele se encontrava diante das impossibilidades da vida, de tanto ele tentar fugir dessas dores, desses sofrimentos, desses medos, dessas emoções que traziam para ele uma carga negativa, às vezes eles buscavam no suicídio a solução para os seus problemas. Então, esse foi o mal do século. Era uma tendência negativa, um modo de vida negativo que os artistas românticos daquela época tinham. E aí eles focavam muito no eu, a questão do eu para eles. O que importava era o que ele estava sentindo, era o que tinha no seu interior. Eram as questões que envolviam ele, os sentimentos, os desejos dele. Era aquilo que ele queria conquistar, era aquilo que ele não conseguia conquistar, era aquele amor não correspondido e tudo vinha para cima do eu. Então eles, os artistas românticos, eram aquelas pessoas que andavam sempre olhando para o seu próprio umbigo. E aí, para a gente entrar na terceira geração, nós vamos outra vez retornar àquele raciocínio. A nossa criança que nasceu, que era influenciada, que foi aprendendo, que cresceu, que se tornou adolescente, que teve os seus próprios objetivos, seus desejos, suas decepções. Ele se decepcionou, se frustrou, sofreu. Agora ele cresce um pouco mais e agora ele já está maduro. E aí ele deixou aquela mania de olhar só para si mesmo, de focar sempre no eu, como se o eu fosse o centro de tudo. Então ele deixa essa característica meio egoísta, egocêntrica, e ele passa a perceber que não tem sentido focar no eu mesmo, sendo que muitas coisas ruins, sendo que muitos outros problemas são enfrentados por outras pessoas mundo afora. Então ele, na sua maturidade, ele já vai tendo essa nova mentalidade. Ele já vai olhando para fora, ele já vai se importando com o outro. Então, a terceira geração do romantismo no Brasil, ela traz um conjunto de pessoas, de obras, de abordagens, de um ponto de vista mais social. Então, a terceira geração, que foi a geração que ficou conhecida
como a geração condoreira, ela vai abordar a questão da poesia social, a importância da liberdade. E aí ela vai convidando as outras pessoas através das suas obras, através da sua poesia. O artista romântico, ele busca persuadir as pessoas, ele busca persuadir a sociedade, ele quer transmitir essa mensagem de que nós precisamos nos unir e trabalhar em conjunto pelas causas sociais, não apenas se importando só consigo mesmo, mas agora todos juntos, uns se importando com os outros. E aí ele vem fazer esse convite: vamos para as ruas, vamos protestar, vamos em busca dos nossos direitos, não vamos nos conformar com o sofrimento alheio, vamos tentar buscar soluções para essas pessoas, para esses problemas. A rua é nossa, a rua é do povo, a praça é do povo, assim como o céu é do condor. O condor é um pássaro, né? O condor dos Andes, ele que é símbolo da liberdade da América. O próprio nome condoreira, a geração condoreira ou a geração do condoreirismo, a palavra vem desse nome, do pássaro, do condor, em alusão ao simbolismo, né? Ao que ele representa, a liberdade da América. Então a terceira geração vem trazer essa ideia, a liberdade. Vamos recapitular. O romantismo no Brasil, ele teve as suas três passagens, os seus três momentos. Na primeira geração, nós temos a nossa criança, ela nasce num contexto de recente conquista da independência do nosso país, o Brasil. O artista dessa primeira geração, ele respira a ideia da reconstrução da identidade brasileira. É a reconstrução, é importante nós atentarmos para isso. Não é a construção, é a reconstrução. A identidade brasileira, ela já existia, né? A sua origem, ela teve sua origem, ela tinha o índio lá no ponto zero, no marco inicial da origem da nossa cultura, do nosso povo. E essa identidade, ela foi destruída quando chegaram os portugueses, colonizaram o Brasil, passaram muitos anos trazendo seus costumes, uma nova cultura. A nossa identidade, ela foi sendo um pouco moldada, né, de acordo com o que eles iam trazendo. Quando o Brasil se torna independente e o romantismo chega aqui, os artistas românticos, eles vêm trazer essa ideia, vêm nos fazer o convite a reconstruir a nossa identidade. E aí chega a segunda geração, que é aquela criança que vai crescendo, vai aprendendo novas coisas sobre a vida, e ela vai tendo naturalmente os seus próprios desejos, as suas curiosidades. E o artista romântico, ele cresceu também. Ele é esse adolescente agora. Aí é um adolescente muito voltado para as dores da vida, para as decepções, para aqueles sonhos impossíveis ou muito difíceis de serem realizados. Ele é aquele adolescente que, quando tem algo que ele quer muito e que ele não consegue, ele se fecha em si mesmo, ele se isola da sua vida, ele procura estar presente em ambientes calmos, em ambientes silenciosos. O artista romântico, ele aborda a questão da morte, a questão da dor, da fatalidade, da tragédia. E a terceira geração chega. O adolescente cresceu, ficou adulto. O adolescente tinha a mania de olhar só para si mesmo. O sofrimento dele, o sofrimento do outro não importa. Mas o artista romântico, na terceira geração, ele já tem um olhar mais abrangente, ele já tem uma mente mais aberta, ele consegue enxergar o problema do outro também e ele sabe que não está só. E aí, em vez de ele fazer como o da segunda geração, que ele pensa que está sozinho porque só olha para si mesmo e se fecha cada vez mais, o artista romântico da terceira geração, sabendo que não está sozinho, ele busca unir forças com as outras pessoas. Então ele procura olhar para fora e juntos ele deseja que possam encontrar a solução para os problemas e assim alcançar a liberdade social. Então, pessoal, esse foi o nosso cardápio do dia. Eu espero que vocês tenham degustado com muito prazer nosso romantismo no Brasil, que vocês tenham compreendido os detalhes desses 3 momentos. E não esquece de clicar em curtir, curta este vídeo, inscreva-se no canal e, o mais importante, se você tem um amigo ou amiga que está precisando compreender um pouquinho mais sobre o romantismo no Brasil, compartilha esse vídeo com ele ou com ela. E até a próxima. Valeu!
Música